Muito bem, nós estamos falando hoje sobre os jovens e a igreja. Estamos conversando com a Camila e com o Samuel. Mas antes de fazermos os nossos comentários, a nossa conversa neste bloco, nós vamos ver um vídeo do Papa sobre os jovens. Vamos conferir. Sé que ustedes, los jóvenes, no quieren vivir en la ilusión de una libertad que se deja arrastrar por la moda del momento, que apuntan alto. ¿Es así o me equivoco? No dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes, los jóvenes, son los que tienen el futuro. Les pido que lo construyan, que se metan en el trabajo por un mundo mejor. Es un reto, sí, es un reto. ¿Lo aceptan? Pidan conmigo por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación y movilizarse por las grandes causas del mundo. Muito bem, vimos aí. Bom, antes de falar com a Camila, eu queria falar com você, Samuel. Explica um pouco a coisa da lanchonete que... pelo menos havia, não sei se ainda há. Existe, né? A lanchonete foi um pouco de onde nós surgimos, né? O Moisés, que é o nosso fundador, ele teve uma inspiração, logo quando surgiu a nossa comunidade, de que quando você chama um jovem, você chama, vamos para um grupo de oração, vamos participar de um acampamento, algo desse gênero, às vezes ele fica... se ele não for alguém que teve uma experiência com Deus, não, vocês vão só rezar. Aquilo que pense, às vezes, dá um não pra gente. Mas você fala, bora comer um sanduíche, vamos beber um refrigerante, aí ele já anima. Então, teve essa inspiração de abrir a lanchonete como uma forma de atrair os jovens. E naquele momento que você está ali, no entretenimento de uma conversa informal numa lanchonete, você já começa uma evangelização. E até quem trabalhava na própria lanchonete eram os missionários. Então, a todo tempo, eles estavam servindo na lanchonete, intercedendo, orando e também motivando essas pessoas a se abrirem a ter uma experiência com Deus. E hoje, aqui em Belo Horizonte, nós temos ainda a nossa lanchonete, que é um local de grande encontro, um local onde nós recebemos as pessoas de fora e também os próprios membros da comunidade, e ali estamos a todo tempo nessa missão de evangelização. Sei. Agora eu queria falar com a Camila. Camila, como é que eu posso dizer? Desde o Papa João Paulo II, principalmente com a instituição das jornadas, a gente percebe que a igreja no mundo, e por que não dizer também em todas as conferências episcopais, etc., tem manifestado um interesse muito grande pela evangelização dos jovens. A minha questão é, quando a igreja começa a falar muito de um tema, protagonismo, etc., não dá a impressão de que é exatamente porque não está funcionando? Eu penso assim, padre. Eu acho que a juventude é uma questão que, durante muitos anos, nós fomos vistos como o futuro da igreja. E quando se fala em futuro, 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 se esquece do presente. E eu acho que nos últimos anos, nós temos visto que, mais do que nunca, a juventude é o futuro, mas ela é o presente. E para se falar em presente e para se garantir um futuro da igreja, é preciso cuidar e evangelizar os jovens. Porque hoje nós temos uma realidade que a gente perde muito jovem para a violência, para o mundo das drogas. E a igreja começa a abrir seus olhos e tentar uma forma diferente de evangelizar esse jovem. Porque antes era aquela forma tradicional de os pais levarem os filhos para a igreja, para a catequese. Mas com a nossa sociedade hoje, onde muitas vezes os pais não estão presentes tão efetivamente na criação dos filhos, é preciso que a igreja resgate esses filhos por causa da tecnologia, que muitos jovens preferem estar no celular ou junto com os amigos. Eu acho que quando vem com essa proposta do protagonismo juvenil, é acreditar e dar credibilidade ao jovem. Porque eu penso que quando o jovem ele se sente acreditado, ele pensa que ele pode ser protagonista, ele pode realmente fazer parte
e construir junto. Não ser só simplesmente alguém que um dia vai construir. Quando ele se sente parte do conjunto, ele se sente mais feliz, ele se anima a participar. O Papa falou a respeito, estimulando os jovens a buscar uma forma de liberdade, de construção da vida. Ele fala do trabalho, e o vídeo aparecia alguém trabalhando, mas o trabalho a que se refere é outro. É trabalho na construção da vida, da própria personalidade e assim por diante. A questão da liberdade é uma questão ainda candente no meio dos jovens, ou seja, a descoberta de que é livre. O que significa isso? Que todo mundo fala que é um dos problemas que afeta a juventude, é a busca de uma liberdade, mas que não liberta. É porque o jovem está numa fase tanto de descoberta, né? E ele vai fazendo escolhas na vida dele, que às vezes ele acha que ele é livre, mas na verdade ele está preso à tecnologia, a alguns vícios. Então, quando o Papa vem com essa ideia de liberdade, eu acho que é ele querer mostrar para o jovem que a liberdade está realmente no amor de Deus. Porque quando a gente se sente amado por Deus, a gente vive realmente esse amor, a gente é liberto para ter o discernimento do que seguir, da onde ir, da onde chegar, e a gente realmente se conhece. Samuel, o que é essa liberdade que os jovens gostam tanto de falar dela, ser livre? Eu acho que a adolescência, a juventude, né? Hoje a gente considera jovem até 29 anos, igual a gente estava respondendo o questionário do Sínodo, você vê que eles delimitam até os 29. Eu acho que o jovem ele sempre está nessa questão de busca da liberdade. Mas quando ele entende que dentro da Igreja Católica ele é livre, mas ele é chamado a ter uma intimidade com Deus, ele vai se adequando a ser um evangelho vivo. Eu acho isso muito legal porque quando o jovem ele entende que por meio de uma vida de oração, de uma intimidade com Deus, ele não está sendo chamado a praticamente nada de... Não é uma vida prisioneira, é uma liberdade onde você vai vendo, Deus vai te mostrando aquilo que é lícito e aquilo que não é. E também a liberdade ele tem que, qualquer pessoa, não só o jovem, né, tem que entender, tudo bem, você é livre, mas ao ser livre e tomar decisões, essas decisões trazem consequências, né? Sim, e quando você dá seu sim a Deus, você consequentemente tem que ter a consciência que você é chamado a dar não a situações, a questões que não te fazem bem. E Deus vai te mostrando isso, eu acho que através da vida de oração. O jovem, quando ele tem uma vida de intimidade com Deus, que ele para rezar, eu acho muito interessante quando eu vou dar pregação, às vezes, em JC, que eles ficam, mas como é que Deus fala? Como é que Deus fala? Ficam achando algo louco, né? Mas eu falo, você já parou para silenciar? A gente está num mundo que a todo tempo você quer falar, né? Seja nas mídias sociais ou seja com outras pessoas. E ninguém silencia. Agora, quando você silencia, que você ouve de Deus, o seu coração vai sendo moldado à vontade de Deus. E aí passa a ser uma coisa só, né? A partir do momento que Deus habita em você, a vontade dos dois passa a ser uma só. Vamos ver mais um vídeo do Papa Francisco. Queridos jóvenes, con el recuerdo anticipado y lleno de vida de nuestro encuentro en la Jornada Mundial de la Juventud del 16 en Cracovia, nos hemos puesto en camino hacia la próxima meta que será Dios mediante Panamá en el 19. Son muy importantes para mí estos momentos de encuentro, de diálogo con ustedes. Y quise que este itinerario se hiciera en sintonía con la preparación del próximo sínodo de los obispos, que está dedicado a ustedes, los jóvenes. En este caminar nos acompaña nuestra Madre, la Virgen María, y nos anima con su fe, la misma fe que ella expresa en su canto de alabanza. María dice, el Todopoderoso ha hecho cosas grandes en mí. Ella sabe dar gracias a Dios que se fijó en su pequeñez y reconoce las cosas grandes que Él realiza en su vida.
y se pone en camino para encontrar a su prima Isabel, anciana y necesitada de su cercanía. No se queda encerrada en casa, porque no es una joven sofá que busque sentirse cómoda y segura sin que nadie la moleste. Ella se mueve por fe, porque la fe es el corazón de toda la história de nossa madre. Muito bem, acabamos de ouvir o Papa falando, inclusive, da atividade missionária, quando Maria, ainda jovem, né, deixa a sua casa e vai a Isabel. Assim também ele incentiva os jovens também a buscar, a sair de si mesmo. Voltamos daqui a pouco para continuar o comentário sobre jovens e a igreja.